Seja muito bem-vindo novamente, você munícipe, você piracaense. Estamos aqui em mais um podcast, uma iniciativa da Prefeitura Municipal de Piracaia, visando a transparência para você. E está aqui conosco, nos nossos estúdios, a secretária do Desenvolvimento Social, Fátima Cecília. Seja muito bem-vinda, Muito Fátima. obrigada, Murilo. É um prazer estar aqui. Que bom que você aceitou o nosso convite. A gente vai falar um pouco mais do desenvolvimento social da cidade de Piracaia, as ações que foram tomadas em 2025 e o que a gente tem para 2026 também. Eu sei que é muito abrangente esse assunto, e muito peculiar também, porque cuida-se e trata de vidas aqui da cidade, pessoas mais carentes. Mas conta um pouco mais para a gente o que faz, assim, numa totalidade aí a Secretaria de Desenvolvimento Social? Bem, prestar as contas é principal, né, meio da gente chegar na população do que nós fizemos em 2025 nessa gestão. E eu acho, assim, que a gente precisa mesmo estar trazendo alguns números e alguns dados, né, mas primeiro trazer o que é o Serviço de Desenvolvimento Social, o que essa secretaria faz. Muita gente confunde assistência com assistencialismo. A assistência social, ela não é pontual, ela não é ajuda, ela não é caridade. A assistência social, ela busca dar o direito ao cidadão. Então, tudo que a Constituição fala, direito à educação, à saúde, né? Então, é o direito que esse cidadão tem. A porta de entrada, às vezes, é no CRAS, em Batatuba, ou às vezes é aqui no Central. Como a gente não tem um CRAS central, o CRAS seria o serviço de referência, né? O centro de referência da assistência social. A gente tem na assistência aqui do centro também um movimento para essa entrada, né, primária desse indivíduo. A assistência social, ela vai cuidar daquilo que às vezes não é o matinho da rua, não é a vaga escolar, não é o pronto atendimento da Santa Casa, ou aquele exame que a gente conseguiu no posto de saúde. A assistência, ela vai cuidar daquilo que às vezes a sociedade nem quer ver, né, que é a vulnerabilidade. Então, é a pessoa que está sem os seus direitos estarem sendo realizados. E esse direito ele pode ser em vários âmbitos, né? Então, a assistência social também ela é subjetiva, porque a pessoa que faz a adesão ou alguma coisa, ela não tem uma situação às vezes clara. Então, cumpre a nós da assistência social tentar tirar as pessoas dessa situação de vulnerabilidade, dando a ela autonomia. Como é que a gente dá autonomia? Então, o cidadão chega lá para querer uma cesta básica. Ele não vai embora com a cesta básica. Às vezes ele pode até ir embora com a cesta básica, mas a gente vai escutar e vai entender o que aquele cidadão precisa. Ele está procurando emprego? Ele está em situação de vulnerabilidade, que é a insegurança alimentar, porque não tem o que comer, porque ele não tem um emprego, porque a saúde dele está abalada. Então, a gente tem vários mecanismos, vários instrumentos Entendi. que a gente desenvolve isso. Você faz Então, um estudo da causa raiz ali do problema, não é só tapar o incêndio ali momentâneo. exatamente, porque, a pessoa que tem a cesta básica contínua, mostra para nós que ela está precisando de alguma coisa além. Então, a gente tem o Emprega Piracaia, que fica ao lado da assistente social lá no departamento. Então, a assistente viu que tem uma possibilidade que neste momento a pessoa está passando por uma questão de insegurança alimentar, que é a falta de alimentos. Ela vai sair de lá com a cesta básica e vai ser incluída no Emprega Piracaia, que é um serviço que disponibiliza aos cidadãos de Piracaia vagas de emprego nas empresas da cidade, da região, faz o currículo da pessoa, ou então ela não consegue o emprego porque ela não tem o direito de ter o registro. Poupa Tempo esteve aí na cidade ajudando muitas pessoas a terem esse registro, então ela faz um documento de hipossuficiência, né, que dizendo que a pessoa não tem condições de ter aquela certidão, tira a certidão de nascimento nova, dá entrada no RG. Dando entrada no RG, ela pode dar entrada num benefício do governo federal, que são chamados Bolsa Família, BPCs e por aí vai, porque a gente segue a lei do LOAS, né, que são os benefícios que a assistência social tem, né? Então, nós somos vinculados à DRADES de São Paulo, a SEDES, que é a secretaria, e do nacional, e é de lá que vem todos os cofinanciamentos e além dos recursos municipais que a gente tem à frente de trabalho. Essa é uma renda que a gente dá a esse munícipe durante um tempo, uma situação onde ele vai desenvolver cursos também, para que saia daquela situação de vulnerabilidade.
A o a frente de trabalho, então, não é só o trabalho em si que a secretaria dá. Não, Dá o curso, se prepara essa pessoa para o mercado de exatamente. trabalho também. A gente busca aquelas mulheres, principalmente, e homens, que são às vezes até arrimos de família, a sair daquela condição, então eles ficam por até 1 ano à frente de trabalho, né? Chama-se Programa Empregar. E tem o Emprega Piracaia, que dá a vaga junto com as empresas. E o programa Empregar são 150 pessoas que são vinculadas, onde eles recebem 60% do salário mínimo estadual, mais uma cesta básica, que aliás chegou a cesta básica aí, e melhorou. A gente está dando até a cesta de material de higiene. E aí ele presta serviço Ah, para. então agora a gente está dando volta aí, que isso é Sim, vamos lá. importante. A cesta agora ela tem também material de higiene, a gente melhorou a cesta das pessoas da frente Dando de mais trabalho. dignidade para frente de trabalho, com uma cesta mais elaborada, bem montada. Fica aqui a dica, o sonho ideal é que essas famílias tivessem um cartão em pecúnia, onde elas pudessem gastar em mercados, aonde não pudessem comprar bebidas alcoólicas, e elas tivessem autonomia de escolher o melhor alimento para ela. Isso seria o mundo ideal. Porém, a gente ainda não tem projetos nem do governo federal, nem estadual, para que a gente possa entregar isso para o cidadão. Mas é um sonho, né, a nível de desenvolvimento social, aonde se exista autonomia de escolher aquilo que vai comer. Muitas vezes eles pegam cesta na assistência, cesta no fundo, cesta nas igrejas católicas, nas igrejas evangélicas, e fica aquele tumulto. Ai, vai vender, mas muitas vezes eles vendem para pagar uma conta de luz, para pagar uma conta de água. Então, por isso que eu volto a dizer, a assistência social ela é subjetiva. Então, nem sempre as pessoas falam assim: ah, olha lá, tá pegando cesto em tudo quanto é lugar. Cuidado, às vezes elas vendem para comprar uma mistura, elas vendem para comprar um material de higiene. Então, nem sempre existe essa situação de que a pessoa pega aqui, pega ali para fazer troca com outras coisas. Às vezes a troca é para a própria subsistência. Por isso que é importante a assistente social fazer a curatela, entender o que é aquilo e poder desenvolver os equipamentos que a gente tem, os instrumentos, que seja o CREAS, seja o Centro de Convivência, seja o Programa Emprega Piracaia, o Programa Empregar, Programa Criança Feliz, que deixa de ser um programa a partir do ano que vem, e dê oportunidade para esse cidadão, que é o principal objetivo da assistência social, dar autonomia para esse cidadão sair da condição de vulnerabilidade. Então tem algumas coisas, como você falou, do próprio cartão, que independe Independe do do município, sim. município. É uma parceria grande, porque o valor também de em pecúnia teria que ser um pouco maior do que a gente consegue hoje em licitação. Então, ele é uma outra situação para poder estar ajudando, mas que não deixa de ajudar essas pessoas. A gente tem a cesta social, que são aquelas situações de vulnerabilidade pontuais que existem, né, que as igrejas também oferecem, o fundo social, e a gente tem a cesta agora da frente de trabalho. Passaram pela frente de trabalho mais de 176 pessoas esse ano, onde a gente faz a entrega de cursos também. A gente teve 2 cursos pontuais na cidade, a gente teve um curso de presponto calçadista, por onde passaram 12 inscritas, e a gente teve o curso de balão agora no final do ano, que a gente teve 3 inscrições, uma desistiu, e é esse, às vezes, algum problema que a assistência tem. Eu tenho os dados aqui, muitas vezes, de desistência de algumas coisas, e quem desiste de alguma coisa, deixa de dar a vaga para quem realmente quer. Então, só para finalizar o programa Empregar, a gente ofereceu, então, cursos de balões, onde essas pessoas já vão sair em janeiro capacitadas a trabalhar nisso. E aí a gente teve também o da empresa calçadista, né, que é forte ainda no município. A empresa de calçados no começo do ano nos procurou dizendo que mandava muito serviço para fora porque a gente não tinha mão de obra. Então a gente paga um professor para ensinar essas pessoas e elas terem a aptidão de saírem da frente de trabalho e já trabalharem nas fábricas ou trabalharem na indústria de entretenimento, que são os balões decorativos. A gente tem você enfatizou bastante, né, de algumas coisas que são feitas na, na secretaria, coisas que as pessoas, os munícipes não sabiam, a gente não tem essa informação e, não, vale ressaltar que a Secretaria de Desenvolvimento Social não é simplesmente para dar uma cesta básica. Não.
É longe disso. Vai muito mais além de uma prestação de ajudar com uma roupa, Sim, porque na realidade a questão de caridade, do ser pontual, alguma coisa assim, eles são aplicados ao Fundo Social e às igrejas da cidade, aos centros uhum, espíritas, que até ajudam bastante o município. A gente teve, por exemplo, até março, a Cesta Verde. A Cesta Verde, ela foi trazida para nós através do governo estadual. Quero agradecer o Carlão da Agricultura, que, né, que beneficiou aí as famílias em 2025, e elas recebiam frutas, legumes e verduras. Ah, mas por que que parou? Porque é um programa do governo estadual e que ele faz umas visitas na região e fica fazendo um rodízio. A gente pode pensar em ter uma cesta verde nossa? Sim, nós podemos. São planos também para os próximos anos. Porque a gente precisa educar essas famílias também a não ficar só com arroz e feijão. Né? A gente participou de um. A gente teve muita capacitação esse ano, toda a equipe. E a capacitação, a educação permanente é um objetivo também principal em 2026, porque a gente vai aprendendo coisas novas. E para uma pessoa se alimentar dignamente com tudo que ela precisa, Murilo, ela gasta R$ 626 por mês para uma pessoa se alimentar com dignidade. Dignidade, a gente diz, verduras, frutas, legumes, leite, toda a comida. Porém, para ela comer e viver e sobreviver, ela gasta em média R$ 212. Aí ela não tem uma saúde de qualidade, mas é esse o valor. Para a conta fechar, o estado inteiro, o estado, federação, né, o Brasil precisaria de 10 bilhões por mês para manter essas pessoas. Então, às vezes, em cidades pequenas, a gente consegue ajudar de uma forma mais pontual do que uma cidade grande. Então, é importante que a gente conheça essas realidades, fazendo esses cursos, visitando outras cidades, outras realidades, para a gente trazer ideia para a nossa cidade também, que é um pouco menor. Né? Eu costumo dizer que eu morava num bairro em São Paulo onde é maior do que Piracaia. Né? Então todo mundo se conhecia também. Então tem como a gente estar chegando, mas para chegar a gente precisa ter acesso a essas famílias de várias formas, ou nos procurando, ou através do conselho tutelar, ou através de uma situação de vulnerabilidade de violência da mulher. Né? Então a gente tem assim os idosos, as crianças, os adolescentes, as mulheres em situação de vulnerabilidade com mais demonstração para nós nos números. Mas a gente sabe também de uma outra população que às vezes não nos procura. E existe de muita resistência aqui muita resistência de procura? Então, sempre a procura, a entrada é via cesta básica. Eu preciso de uma cesta básica. Ah, E não é entendi. só isso que a gente quer oferecer, e nem é só isso que a gente pode oferecer. Os benefícios eventuais que a gente está hoje cadastrado a fazer seria o auxílio funeral, que também são poucas pessoas que sabem. E aí, quando a gente teve o problema do Minha Casa Minha Vida, que foram mais de 600 pessoas que nos procuraram. Fátima, então por que só 349 inscrições? Porque nem todas estavam aptas. Tudo que o governo dá, seja na esfera municipal, estadual ou federal, ela precisa de um cadastro único. O cadastro único não é Bolsa Família. O cadastro único também pode levar a ter um benefício do Bolsa Família ou um benefício de Qualquer BPC. pessoa pode ter o cadastro único? Sim, o Ou tem algumas cadastro regras para não, o cadastro único, qualquer munícipe pode tirar qualquer o seu, munícipe? desde que tenha um benefício. Antigamente estava vinculado o cantinho, o acolhimento, aquelas ginásticas que fazem no Embase, estava vinculado a ter o cadastro único. Aí muitas pessoas diziam: nossa, mas aquela pessoa é aposentada, ganha 4, 5 mil por mês e tem cadastro único. O cadastro único é um benefício. Qual o benefício que esse munícipe estava recebendo? Aulas gratuitas dentro do Embasa, dentro do centro esportivo. Uhum. Então, é um benefício que o município estava dando sem ela pagar absolutamente nada. Então, precisa ter o cadastro único para acessar esse benefício. É através do cadastro único que a gente tem o quantitativo. Então, hoje nós somos em mais ou menos 3.200 famílias com cadastro único na cidade. Isso quer dizer mais ou menos uma população de 8.200 pessoas. Por quê? Porque dentro do cadastro único é quem mora embaixo do mesmo teto, não a Ah, mesma constituição familiar, mas entendi. quem mora embaixo do mesmo teto. E para ter o cadastro único, a gente tem até o meio de comunicação do WhatsApp para poder marcar, pode marcar por telefone, tem que fazer atualização no mínimo a cada 2 anos, porque senão perde. Hoje nós temos 74 famílias que vão perder algum tipo do benefício que o cadastro único dá. Então, a gente está fazendo até
um mutirão para ir atrás dessas pessoas. Quais são as condicionalidades de receber um Bolsa Família ou um BPC? Primeira situação é saúde e educação. Então, Bolsa Família Criança hoje. O que que precisa fazer? Está com a vacina em dia, está frequentando a escola se for a partir de 5 anos de idade, 4 anos de idade. Então, são condições, são condicionalidades. Aí você tem o pessoal da educação que coloca se a criança está faltando ou não, porque é uma condição que a criança esteja na escola. A outra condição é que o peso, a altura e as vacinas estejam em dia. Caso isso não aconteça, e assistência é culpada. Não. O posto de saúde, que às vezes não teve tempo de fazer alguma coisa, ou você, pai, você, mãe, que não deu a vacina para a criança, vai acusar que está sem a vacina, vai acusar que Entendi. não mediu e não pesou. E aí isso vai subir para os dados do Cadastro Federal. E vem para nós só com a notificação. Então, hoje nós sabemos que temos cerca de 74 famílias que podem ter o benefício bloqueado. Veja bem, são várias etapas até você ter a suspensão definitiva do benefício. Então, primeiro você tem um alerta que muitas pessoas recebem até na hora do caixa de sacar aquele benefício, vem na tela da Caixa Econômica dizendo que precisa procurar a assistência social Entendi. para verificar se tem algum Então não é problema. do nada. Não, Cortou a. não é do nada e a culpa também não é da assistência social e Entendi. nem das Isso. nossas entrevistadoras. Vale ressaltar isso, que a culpa não é. Entendi. Porque a primeira coisa, quando a gente ouve essas pessoas, porque deu problema lá na E a assistência. gente tem uma desistência muito grande, Murilo. Nós temos apenas 4 entrevistadoras no município, uma está no bairro de Batatuba, que atende Canedos, Batatuba, Arpuí, São Marino, toda aquela região dos Pedrosos. E a gente tem o pessoal do centro da cidade, que são 3 entrevistadoras. E dependendo do número de famílias, vai depender a quantidade de horas. Se você vai fazer o cadastro, a atualização de 4 pessoas, são 4 documentos que você vai ter que entregar e vai fazer o upload no sistema. Se é unipessoal, é uma pessoa, a gente tem que ir até a casa. O governo federal, em 2025, ele obriga agora que as entrevistadoras tenham que ir até a casa desse unipessoal, quando mora apenas uma pessoa. A gente tem uma lista de quase 80 pessoas unipessoal para fazer visita. Nós estamos dando preferência para aquelas que estão com o benefício já ou vencido ou para vencer. Gente, eu preciso fazer atualização em dezembro. Depois da atualização, o governo federal, por conta da obrigatoriedade, ele deu aos municípios de pequeno porte, que é o que é Piracaia, até 120 dias para a gente conseguir atualizar aquele documento. Então, não se desesperem, as equipes estão indo, a gente já está marcando mutirão novamente em janeiro para a gente vencer essa lista. Então, cada caso é um caso. Se é 2 pessoas, o cadastro único vai acontecer mais rápido, né? A atualização ou mesmo fazer o cadastro. Se são 5, 6, 8 pessoas que a gente tem que vivem sobre o mesmo teto, demoraria um pouquinho mais. E aí o que que acontece? A gente tem uma desistência muito grande, Murilo. As pessoas ligam, elas marcam e não aparecem para fazer a atualização. E isso acaba ocorrendo o quê? Você deixa de sair para uma visita, você deixa de atender pessoas que estão até com ele para vencer já dali a 1, 2 semanas, e a gente não atende. Então, a mesma coisa que acontece às vezes na saúde, de deixar de ir na consulta, você está deixando a vaga de uma pessoa que precisa. Então, você que marcou o cadastro único, não deixa de olhar o papelzinho, não deixa de olhar o seu WhatsApp, com a confirmação do dia, do horário e com a entrevistadora que você vai passar. E isso acontece muito em cidade pequena. Eu vou falar das entrevistadoras, que elas são assim guerreiras. A culpa não é da entrevistadora. O papel dela é escutar, de livre e espontânea vontade, o que você fala, quem mora na sua casa. Mas eu sei de gente que mora em condomínio que recebe. Ter cadastro único é uma coisa, receber é outra. Que está lá o Disque 100 para você fazer a denúncia, cai numa central federal e vai chegando aos poucos para a gente. Às vezes chegam sim algumas denúncias que a gente tem que mobilizar a equipe e aí acaba colocando a culpa nas entrevistadoras que estão indo fazer essa visita. A gente sempre procura fazer a visita junto com alguma assistente social quando é denúncia, porque ela tem a expertise, né, do serviço social de estar verificando a situação de vulnerabilidade daquela família, né? Então, assim, cuidem das nossas entrevistadoras, porque elas são também outra porta de entrada para os benefícios que Sim. tanto federal e estadual, quem tem direito ao enterro, o funeral social? Quem tem cadastro único.
E aí, para 2026, a gente já traz para vocês que Piracaia vai ampliar esses benefícios, né? Ah, então A vai ter gente novidade para vai ter. 2026. Em 2026, a gente vai poder usar as verbas estaduais também para outro tipo de benefício para o cidadão. Então, para pagamento de cestas básicas, cestas de higiene, para passagens itinerantes, né? De pessoas que às vezes vieram para a cidade e querem ir para outra, enfim. Então, a gente vai estar ampliando os benefícios, assim como a resolução do CMAS, que é o Conselho, já apontou nos últimos jornais. Então, tem novidade para 2026, com certeza, nos benefícios eventuais da cidade. É, você falou que não é só, né? A gente está ressaltando aqui que não é só a alimentação, mas também tem todo um cuidado com a segurança alimentar das Sim. pessoas. A gente tem o programa Viva Leite, que é um programa também que a gente fez a adesão. Veja bem, às vezes a verba ou alguma coisa vem de governo estadual e federal. A gente precisa entender que o munícipe está no município, está na cidade. E o estado, ele não tem. Cada município cuida do seu munícipe. Então, ele não tem essa situação do cuidar, ou do olhar. Cada cidade vai cuidar do seu. E se aplica mesmo à questão federal. Então, Piracaia está hoje na assistência social em porte 2, que não é o ideal, porque eu sempre converso, a gente tem estamos atreladas ao Conselho Nacional dos Municípios e ao COEGEMAS, né, que ajuda a gente nas questões estaduais e federais, né, a Magali, que foi nossa secretária, hoje secretária em Campo Limpo, ela também participa do CONGEMAS e do COEGEMAS, e isso nos ajuda no quê? Hoje, a principal necessidade de Piracaia são os idosos. A gente tem muito idoso na cidade. E às vezes, no nosso vizinho ao lado, ele também é porte 2, que é o número de habitantes, mas ele tem um problema muito sério de violência da mulher, é maior do que qualquer outra coisa. Você concorda que são coisas diferentes de você trabalhar? Dentro, às vezes, de Sim. uma agressão, de uma violência, você vai ter que pagar um aluguel para essa família, para ela não voltar para a família do agressor, para a casa do agressor. Então, tem outra condição. Já do idoso, você tem o cuidado do idoso, você tem alguns idosos acamados. Então, assim, a gente está com 20 vagas no lar que já foram tomadas. A gente iniciou o ano com 12, nós ampliamos para 20. O ano que vem a gente vai ter que ampliar de novo. E o custo de cuidar desse idoso, ele é alto, porque a criança você vai dando autonomia para ela. Então, ela precisa de muito cuidado na creche, depois ela Depois vai ela vai engatinhando, vai crescendo e andando, tal. você que é pai sabe bem disso, Uhum. dessas etapas. Já o idoso não. Para ele sair de um grau 1, que é um idoso que está bem, né, cognitivamente, ele anda, ele conversa, para ir para um grau 3, é só ele tomar um tombo e quebrar um fêmur. Então ele sai do grau 1 e vai para o grau 3, que é acamado. A diferença de pagamento também é diferente, porque o idoso que tem já uma autonomia é diferente daquele que Uhum. precisa de uma cuidadora, alguém para dar o banho, alguém para dar a refeição. Então, no idoso vai acontecendo ao contrário da criança, ele vai perdendo a independência e a autonomia. Então, Piracaia hoje tem uma população idosa muito grande. Eu quero agradecer ao Conselho do Idoso que a gente conseguiu fazer nossa primeira conferência do idoso. Tem novidades para vocês em 2026, mas vou deixar o nosso coordenador do CRAS, o Paulo, contar para 2026, que a gente precisa movimentar esses idosos. A hora que a gente coloca eles dentro do centro esportivo, a hora que a gente coloca eles dentro do serviço de convivência no CRAS, que eles mantêm a cabeça ativa, o corpo ativo, diminui a nossa saúde. Investir na assistência social e na educação é prevenção. O único departamento que a gente vai ter que sempre contar é com a educação. Com a saúde, com a segurança pública, a gente quer diminuir. Porque quando a gente cuida bem da criança, que é o criança feliz, essa criança sabendo se ela está sendo vacinada, se ela está no peso, dá o leite do Viva Leite, que a gente tem mais de 3.000 leites sendo entregues por mês na cidade. 3.000? São mais de 240 crianças que recebem esse leite. Outra novidade para 2026. Idosos também vão conseguir acessar esse leite Idosos também. também? Porque esse leite ele Legal. é preparado de uma forma diferente. Então, aquele idoso que está precisando de uma fortificação e tal, ele vai poder ter acesso a esse. A gente vai ampliar. Nós ampliamos já esse ano e vamos ampliar para 2026. Então, esse cuidado com o idoso e com a criança, você diminui a fila no posto de saúde, Com no certeza. CAPS, você mantém esse idoso alerta,
conversando, com uma vida social que o centro esportivo traz pra gente. Um beijo pro Vandinho, que ajuda a gente pra caramba. E aí você diminui a situação dele de saúde. Então, o idoso bem cuidado, a criança bem cuidado, a gente tira da saúde. Quando a gente cuida do adolescente, a gente cuida da criança, a gente diminui a perspectiva de ter algum problema com a segurança pública, que seja a questão de drogas ou de álcool, dos adictos. Então, cuidar da assistência social é preservar e é prevenir que algo lá na frente aconteça. Legal. Só para você ter uma ideia, pra terminar a questão dos benefícios, né, a gente teve 15 funerais pagos, né, pelo funeral social esse ano. Graças a Deus foi um número pequeno, porque ninguém gosta de pagar Graças a funeral, Deus, né. A isso. gente teve em 2021 e 2020 uma quantidade bem grande por causa do Covid. A gente entregou mais de 219 passagens itinerantes, kits de higiene foram mais de 264, principalmente para as pessoas em situação de rua, que hoje são 11 cadastradas. E a gente também fez a segunda via de documento de 92 pessoas. Então, assim, cadê o número das cestas? O número da cesta para nós é o menor que a gente puder ter, porque quanto mais pessoas trabalhando, tendo a sua autonomia, tendo sua questão de renda legal, é menos cestas que a gente vai entregar e a gente poder se preocupar e dedicar a outras funções da Outras assistência social. funções. Fátima, nós temos um conhecimento aí dos moradores de rua da cidade de Piracaia. Eu sei que tem sido realizado vários e vários trabalhos com eles. Conta um pouco mais sobre isso. O programa Abrace Piracaia, é isso? Isso. Na realidade, o Abraço Piracaia, ele foi, a convite da primeira-dama, Amanda, né, junto com o Fundo Social. Nós realizamos no mês de junho, julho e no comecinho de agosto, um albergue para eles, né, foi realizado ali próximo à secretaria, aonde a gente, colocava eles para dentro, cada um quase praticamente teve o seu dormitório, foi montado com muito carinho pelo pessoal do Fundo Social, com a Tânia e com a Jaque, e a gente levava o jantar e o café da manhã, além de dar um banho com dignidade, né. Então eram moradores já cadastrados junto ao CREAS, né, que é o Serviço de Referência Especial, que já perderam algum tipo de rompimento, já houve algum tipo de perda de 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 serviço de convivência, então perdeu a questão da casa, né. Então já tem alguma perda, aí vai para o CREAS, que eles que trabalham com isso, que é especial. E nós atendemos aí cerca de 8 moradores, com o almoço com o jantar, desculpa, e com o café da manhã. A gente teve pessoal que trabalhou também, agradeço à Guarda Municipal, que também nos auxiliou nesse albergue aí, que chamou-se Abraço Piracaia. E para 2026 a gente vai manter a dose junto com o Fundo Social. E além disso, a gente tem outros programas também da assistência social, que são peculiares, né, por exemplo, o Maio Laranja, que trabalha sobre crianças que são também com rompimento, né, que são, às vezes agredidas, né, de forma física, sexuais ou psicológicas, né, então a gente mobiliza toda a cidade, a gente pede para todo mundo usar laranja, né, nós fizemos uma caminhada, desse ano a gente fez 2 semanas, então foi, assim, muito gostoso, depois a gente terminou com uma caminhada até a gruta, para todo mundo vestir essa causa, porque às vezes a gente acha que não temos essa dificuldade na cidade, mas a gente também tem, né, crianças que têm a sua violação, às vezes até de trabalho também, um trabalho meio que escravo em algumas olarias na cidade, que a gente já teve denúncias. Então agora a gente está falando do CREAS, que é o Centro de Referência Especial. E por fim, a gente tem o abrigo da cidade, Coração de Mãe. Atualmente nós estamos com 12 crianças lá, e esse ano a gente tirou do papel a nossa lei do Família Acolhedora. Então você, família que tem interesse em estar com uma criança, você não pode adotar, você vai ficar com essa criança. Murilo, a gente percebeu nesses anos que institucionalizar a criança não nos dá benefício. Ela não sabe o que é uma festa de aniversário de verdade, ela não sabe o que é uma festa de casamento, ela não sabe o que é frequentar algum culto ou alguma missa, ela não sabe o que é o Natal de Chega aos verdade. 18 anos já totalmente cru, sem saber. Sim, a Aos gente tem uma 18, lei que tem o recomeçar, que a partir dos 14 a gente já pode colocar ela em trabalho da prefeitura, onde ela é remunerada, para ela saber o que é essa socialização, mas com 18 ele tem que sair do abrigo. E aí como é que faz essa vida? E o família acolhedor, ele vem resolver essa lacuna na nossa vida. Então a criança que vai, ao invés de ir para o abrigo, ela vai para essa família acolhedora, tá? Hoje são 4 cadastrados nos municípios, esse ano a gente já vai ter 5 crianças tendo o Natal, tendo o Ano Novo, já vão olha que estar com a família bacana. acolhedora. O Ministério Público vai dar uma guarda
temporal, né, porque não é adoção, não é adoção, isso tem que ficar bem claro. Essa criança vai ter é feito todo um trabalho junto com o pessoal do FAP, que é o Família Acolhedora de Piracaia. Então, as famílias passam por um treinamento, elas continuam com as visitas técnicas de psicólogo, de assistente social, mas elas deixam de estar numa instituição. Estar numa instituição é não ter uma família como um centro, né, do que acontece na família. A gente tem todo o carinho com elas, se temos, elas vão ter várias festas de Natal aí, mas não é a mesma coisa do que estar na No instituição núcleo família. familiar. Exatamente. Então, É. e a gente quer expandir isso para 2026, junto com o Família da Guarda, Guarda Expandida, aquela família que tem o link da criança, é um vô, um tio, que tem família extensa, ela também vai ser colocada e vai ter uma ajuda para ficar com aquela criança. Com grau por- de parentesco com a Isso, criança. exatamente, porque às vezes o que acontece é assim, nós somos procurados por uma avó que, para não deixar a criança ir para o abrigo, ela ficou com a criança, mas eram três a realidade da família, e do dia para a noite essa realidade tornou-se mais três e crianças pequenas. Então tem o material, tem todo o custo de roupa que perde com facilidade, e elas veio procurar assistência social para pedir uma cesta básica para ajudar a acolher aquelas três crianças e não deixar ir para uma instituição. Então, a gente percebendo, a Andréia, que é a coordenadora do abrigo, junto com a Vanessa, que é do CREAS, elas perceberam essa necessidade, nós vamos expandir essa lei, né? Já existe uma conversa junto com o pessoal do financeiro, o qual eu agradeço bastante na pessoa do Rodrigo, que nos chamou para fazer o LOAS, chamou para a gente para fazer o PPA. É a primeira vez que a assistência social foi ouvida, porque a gente tem muita particularidade, a gente tem muita sopa de letrinha. Só para ter uma ideia assim, o Criança Feliz deixa de chamar Criança Feliz e passa a ser Serviço Social de Proteção Básica Domiciliar de Gestante e Criança. E aí, se chega esse nome lá para o Rodrigo, ele vai falar o que é esta sopa de letrinha agora. E eu falo, precisa colocar a rubrica para esta situação. Então, assim, a gente tem o Procad, tem o CREAS, tem o B, tem o FEAS, tem o MAC. É uma sopa de letrinha realmente a assistência social, mas é um bichinho que me picou. Então, eu agradeço demais a minha equipe, que trabalhou muito esse ano. A gente trabalhou até com uma equipe reduzida, que a gente pretende melhorar o RH. Foi na pesquisa para o plano plurianual que a gente melhorasse o RH da assistência social. Nós vamos estar aí com o processo seletivo, que vai até o dia 30, as inscrições. Ah, mas tem assistente social do concurso. Gente, processo seletivo é uma raiz, concurso é outra raiz, é para substituição de uma assistente social que às vezes fica grávida e vai cumprir os 6 meses de gravidez. Eu não posso chamar outra de concurso, ela tem que ser do processo seletivo. Então, a Entendi. gente está com o processo em andamento, a gente vai Até o ter a dia prova. 30 agora de dezembro. Isso, as inscrições, provavelmente a prova dia 18 de janeiro, para a gente estar trazendo essa equipe e nos ajudando a trabalhar da melhor forma e entregar para a população realmente o papel da assistência social, que não é só cesta básica, com certeza, Murilo. Fátima, a gente está no final aqui do programa, mas qual a sua mensagem aí, mensagem, da assistência social, do pessoal do desenvolvimento social para a população? Que a gente tem para 2026? Que a gente pode esperar de A vocês? gente já está com todo o planejamento encaminhado por todos os instrumentos, que é o CRAS, o CREAS, o Criança Feliz, o Abrigo, o Centro de Convivência. Então, a gente tem várias pastas junto com a gente, o Emprega Piracaia, o Programa Empregar. Então, a gente tem muita coisa junto na pasta. Mas o que eu quero deixar bem claro para a população, a assistência social é um direito. E nós estamos lá para que esse direito seja assegurado. A gente está lá para cuidar, para dar acesso. Então, quando hoje de manhã eu estava à frente, né, recebendo as cestas, e chegou o Roberto é um morador de rua nosso. Então, a gente sempre procura com muito carinho, com um sorriso no rosto, você aceita um café, aceita, principalmente hoje que foi um dia friozinho, né, um café, um Uhum. pãozinho com manteiga, e a gente oferece. E aí, a gente está lá de braços abertos para atender essa população, e eles entenderem que o direito deles, ele vai precisar também cumprir alguns deveres, né? Então, às vezes, a gente passa alguma situação de não ser
totalmente simpática 100%, por quê? Porque ele também tem que cumprir com algumas coisas. É essa autonomia que a assistência social está lá. E a gente já tem para 2026 uma verba que nós conseguimos, que é da vigilância socioassistencial. A gente já tem a gestora, que é a Tabata, então ela vai estar monitorando todos esses dados e da melhor forma a gente usar os recursos, né, tanto do Tesouro como do estadual e do federal, para que melhor chegue nessa população que realmente precisa. Graças a Deus, a gente não teve nenhuma situação de calamidade em 2025, que seja assim em 2026, Amém. mas que a gente esteja preparado também para alguma situação de emergência, de calamidade na cidade. Então, assistência social é cuidar, cuidar do direito desse cidadão, seja ele a criança, a mulher, o idoso, o homem, e a gente está de braços abertos também para ouvir a proposta de algumas, que tenham alguns cidadãos para trazer para a gente, e que o Paulo também, junto com o CRAS, né, que é a porta de entrada, que é o fortalecimento dessa família que começa no CRAS, vai estar trazendo para a gente e a gente ampliar também em 2026. É isso aí. Você que tem nos assistido, está nos assistindo até o momento, muito obrigado pela sua participação. Deixa aí seu comentário, deixa aí a sua sugestão. Siga a Prefeitura Municipal de Piracaia nas redes sociais para você estar sempre bem informado de tudo que está acontecendo. Fátima, obrigado Muito mais obrigada, e não uma vamos vez. deixar ninguém para trás, tá bom? É isso aí. Um abraço, gente. Fique com Deus. Até a próxima.